Salve, amigos! Vamos fazer uma pausa, só um segundo, nessas questões do Bolsonaro e a saúde, para falar de algo também de muita importância. Muita importância porque está sendo discutido, ao meu ver, de forma incorreta nas redes profissionais e também aqui por alguns canais do YouTube. Um dos principais assuntos discutidos hoje foi a saída da Gabriela Prioli da rede de televisão brasileira recém-inaugurada CNN Brasil. A Gabriela Prioli você deve conhecer porque começaram a rodar vídeos na internet dela descascando sem dó nem piedade o Caio Coppola, que é um dos principais passadores de pano do Bolsonaro. Estão dizendo que a Gabriela saiu desse programa por causa de machismo, e isso não é exatamente verdade, e eu fico muito indignado quando uma excelente oportunidade de esclarecer para você as coisas passa batido nessas redes profissionais. E por isso eu vou trazer aqui para você esse assunto mais aprofundado, porque a gente tem a ver com tudo que a gente está passando. Você acompanha meu canal, sabe que o meu negócio é conectar os assuntos. E essa saída dela tem a ver com o Bolsonaro, tem a ver com as eleições passadas e o que se esperava que acontecesse nos debates caso o Bolsonaro comparecesse. Tem a ver sim com machismo, mas tem a ver com o Sérgio Moro, que foi um juiz parcial. Tem a ver com a depreciação dos debates no Congresso Nacional. Tem a ver com essa guerra de desinformação que o Bolsonaro coloca todo o tempo. Tem a ver com todos nós de uma forma geral. Por isso eu vou explicar para você esse tema, vamos bater um papo sobre isso. Mas se você está me conhecendo agora, o meu nome é Rony Teles. Aqui a gente se opõe a essa onda de culto à ignorância e do debate raso que tomou conta do nosso país nos últimos anos. Se inscreve aqui, ajuda a gente a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Ativa o sininho para você saber sempre quando tiver um vídeo novo. Mas em especial para ajudar esse vídeo a ir para todas as partes do YouTube, em particular porque é um vídeo importante. Clica no like, que é de graça, e comenta aí embaixo se você conhece a Gabriela ou se conhece o Caio Coppola, passador de pano, e o que você acha da saída dela dessa rede de televisão. Muito bem, meus amigos, como eu pedi a você para que ficasse, mesmo sem conhecer essa história, eu vou ter que explicar a situação primeiro para você. A CNN, que é um canal do exterior, abriu recentemente a CNN Brasil. E um dos programas que tem sido mais comentado aqui no YouTube, na CNN Brasil, é o tal do Grande Debate. Nesse Grande Debate, essa moça, Gabriela Prioli, confronta alguns bolsonaristas passadores de pano e acabava com eles com argumentação muito bem feita, digna de quem é mestre em direito penal e professora de pós-graduação na Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Caio Coppola, que é só um tocador de violão aí das internets, mas muito aclamado no nicho bolsonarista, era uma das principais vítimas dessa moça feroz. Caio Coppola saiu porque estava com sintomas aí do problema de saúde e foi substituído por Tomé Abdu, que também apanhava bastante dela. Dizem que apanhava mais que o Caio Coppola ainda. Quem apresenta esse programa é o tal do Reinaldo Gotino, que vocês vão se lembrar, para quem acompanhava a porcaria dessas emissoras abertas de televisão, do programa Balanço Geral. Balanço Geral esse que, se você acompanha o meu canal, sabe que eu considero um dos principais responsáveis por trazer Bolsonaro ao poder, por colocar na cabeça das pessoas de que o número de crimes cometidos no Brasil é muito superior ao que de fato acontece na realidade, fazendo as pessoas pensarem que essa era a coisa mais importante a ser discutida no país, quando na verdade as nossas prioridades sempre foram outras. E eu não estou lembrando a você da importância do Balanço Geral para a ascensão de Bolsonaro por acaso. Estou falando disso porque o primeiríssimo erro da CNN Brasil foi colocar como mediador de um debate que se propunha a ser de alto nível um cara que vem desse tipo de programa e que obviamente não está à altura de ser mediador nesses debates. Não deu outra. Logo nos primeiros episódios do programa, o Reinaldo Gotino se excedeu na sua posição de mediador e fez uma intervenção na argumentação da Gabriela Prioli, onde em uma sequência de interrupções na fala dela, não permitiu que ela concluísse a simples frase de que o debate não pode ser sustentado com achismo, mas sim com evidências científicas, com evidências técnicas. Essa afirmação ela teve que fazer nas suas próprias redes sociais, porque o mediador não deixou que ela falasse isso. E essa interrupção repetitiva sobre a fala de uma mulher fez com que aparentemente a maioria das pessoas se atentassem apenas para um possível episódio de machismo. O que eu, como disse a você no começo, estou vendo como um desperdício de uma excelente oportunidade para debater o que realmente é o problema nessa situação.
E qual é, Rony, o verdadeiro problema aqui? O verdadeiro problema aqui é a nossa quase que cultural e histórica incapacidade de entender quais são os fatores que importam em um debate, como as pessoas envolvidas em um debate, desde o apresentador, passando pelos participantes e chegando até a plateia, devem conduzir e reagir a um debate. E veja bem, eu não estou me referindo apenas a esses debates de televisão que acontecem principalmente na época das campanhas. Eu estou falando em qualquer situação, estou falando de uma coisa na nossa cultura que é muito errada. Em qualquer momento que duas pessoas estão discutindo, se nós estamos assistindo ou se nós estamos mediando essa discussão, nós tendemos a agir de forma incorreta. Isso vai desde uma mãe que separa uma briga entre dois filhos, isso passa pelos alunos que assistem à discussão de um de seus colegas contra o professor, quando esse colega acha que o professor está errado em alguma situação. Em qualquer uma dessas situações, pode comentar aí embaixo se você acha que eu estou errado. A gente sempre decide quem é o vencedor de um debate baseado em gritaria, baseado em quem lacra mais em cima do outro, baseado na afinidade pessoal, nos sentimentos que nós temos com uma das partes. Todas essas formas de decidir de qual lado nós vamos ficar são absurdamente incorretas. Quem vence um debate, quem está correto em um debate, não é aquela parte que tem mais aplausos, não é aquela parte que lacra mais em cima da outra, nem mesmo aquela parte que tem maiores diplomas que a outra. Quem vence um debate é quem simplesmente está com a razão e pronto, final. Quem está com a razão não precisa de aplauso, não precisa de plateia, não precisa de maioria, basta estar com a razão. E é isso que nós precisamos, de uma vez por todas, convencer os nossos colegas a entender quando estiverem assistindo um debate. E olha como isso é importante. Muito se comenta aqui que uma das razões de Bolsonaro ter vencido a eleição passada foi o fato de ele não ter comparecido aos debates, porque se tivesse comparecido teria sido, com razão, massacrado pelos demais candidatos que dominavam muito bem os temas políticos, como Ciro Gomes, como Haddad, por exemplo. Isso de fato teria acontecido do ponto de vista técnico. Ciro Gomes, Haddad ou até mesmo outros candidatos ali teriam devorado Bolsonaro no lanche. Mas, como eu acabei de explicar a você, as pessoas que assistem o debate não iriam se guiar por questões técnicas. Iriam se guiar por quem fala mais palavrão, iriam se guiar por quem dá mais mal respostas, iriam se guiar por quem lacra mais. E isso tá errado. Enquanto nós, como um povo, de forma coletiva, não entendermos quais são de verdade os critérios para decidir quem vence um debate, nós não podemos afirmar com garantias de que Bolsonaro teria sido eliminado do processo eleitoral na eleição passada por não entender de nada, e não podemos também garantir que nas próximas eleições Bolsonaro será descredibilizado nos debates, porque, de novo, não importa o quanto a pessoa sabe, importa o barulho que ele faz, a lacração que ele faz. E isso Bolsonaro e sua claque sabem fazer muito bem. Basta você observar aquele teatro que ele faz no Palácio do Planalto, onde você vê claramente que os jornalistas atuam com razão e com racionalidade e o Bolsonaro pinta e borda sobre eles. Essa, na minha humilde opinião, foi a verdadeira razão para que essa moça tenha deixado o programa da CNN. Não foi machismo. Ninguém chega a um fucking mestrado em direito como professora de uma pós-graduação da Universidade de Mackenzie, arregando no primeiro ato de machismo que acontece contra ela. Não se engane. Ela saiu de lá porque viu que estava fazendo parte de um circo que só servia para encher os bolsos dos donos da emissora de dinheiro, que o trabalho que ela estava desempenhando lá não trazia mudança nenhuma, que a população que assiste em casa ia sempre ficar do lado de quem faz mais lacrações. Foi por isso que ela decidiu sair. E como eu tenho essa convicção, o próprio texto que a moça colocou nas redes sociais deixa isso muito claro. Vou passar para você apenas 2 pedaços aqui para que você veja isso. Em mais de uma oportunidade tive que me posicionar cobrando respeito ao meu espaço de fala. É preciso ser mais contundente. De que espaço de fala é esse que ela está falando? É o de ser mulher? Ela queria respeito porque ela é mulher? Não, senhor. O meu compromisso é com um debate racional, prospectivo e informativo. Não posso legitimar que o achismo seja equiparado ao conhecimento científico e nem contribuir para acirrar a polarização. E aqui nesse finalzinho,
ela acaba corroborando o que eu acabei de falar para você. Lá ela estava servindo apenas como um palhaço do circo para fazer com que as gangues se degladiassem em casa. Fica nítido no texto que ela publicou que o que deixa ela frustrada é a ausência de um posicionamento na emissora no sentido de valorizar quem está fazendo o debate da forma correta, quem está utilizando a razão em vez do achismo, como ela disse no seu próprio texto. Mas, Ronieri, então, como que a gente vai saber? Você falou aí em fazer o debate da forma correta. Como que a gente vai saber quando uma pessoa está certa, quando uma pessoa está errada? Para isso, nós precisamos educar aos poucos a nossa população para que ela entenda de uma vez por todas o seguinte: opinião é opinião, fato é fato. Nem tudo pode ser explicado apenas com opinião. Opinião é algo que você dá para uma coisa que você gosta. Eu gosto de Coca-Cola, você gosta de Fanta. Isso é uma opinião. Agora, não adianta você sair por aí nas redes sociais falando que o céu é rosa com pintinhas roxas, que isso não é opinião sua. Não adianta você sair falando por aí que ficar em casa não vai resolver o problema, que as pessoas tinham que retornar para o trabalho, porque isso não é opinião. Você está tentando dar opinião em cima de algo que pode ser calculado, de algo que pode ser cientificado. Nós temos que entender que nós precisamos priorizar os fatos. E quando não for possível trabalhar com fatos, nós temos que trabalhar pelo menos com conclusões, com hipóteses que obedeçam uma lógica, que obedeçam uma razão, que possam ser falseáveis. Ah, Ronieri, agora você complicou. O que é falseável? Falseável é quando você faz uma afirmação hipotética, quando você propõe alguma coisa, mas que aquela coisa pode ser contestada com racionalidade. Por exemplo, eu chego aqui e digo para você que todos os cisnes do mundo são rosa. Essa hipótese pode ser considerada, porque ela pode ser confirmada ou pode ser descartada de uma forma muito simples. Basta que você encontre um outro cisne de qualquer outra cor e pronto, eu já cancelei essa hipótese. Hipóteses que podem ser verificadas devem ser consideradas e verificadas. É simples assim. O bolsonarismo sempre debate com hipóteses que ou não podem ser verificadas, porque aquele conhecimento é um conhecimento mágico, místico, que pertence a uma mente privilegiada, escondida, uma informação da maçonaria, da conspiração global. Ninguém nunca pode verificar essa informação para ver se é falsa ou se é verdadeira, ou baseado em informações que já foram contestadas, que já foram descartadas, mas mesmo assim eles persistem levando essas ideias para as redes sociais e para os debates. O que provavelmente deixou essa moça revoltada foi ter que participar de um circo onde todo dia ela contesta os mesmos argumentos fracos ou já demonstrados que são falsos, e ver todos os dias a emissora não se posicionar sobre isso. Muito pelo contrário, como ela mesma disse, trazendo essas hipóteses baratas como se tivessem o mesmo valor das afirmações técnicas que ela traz. Foi isso que fez com que ela saísse do canal. É isso que um mediador isento e comprometido com a produção da verdade faz. É isso que o Sérgio Moro, por exemplo, nos casos da Lava Jato, deveria ter feito. Se atentado para os fatos, se atentado para as provas, para as evidências reais e ter tomado uma decisão baseada nessas provas. Foi isso que o Sérgio Moro não fez. Sérgio Moro, nos casos da Lava Jato, foi um perfeito exemplo de um juiz que é, acima de qualquer coisa, um mediador, que desconsiderou esses princípios e que, portanto, foi parcial. Teve um lado. Que lado foi esse? Qualquer lado, porque isso não importa. O que importa é que não foi o lado da produção da verdade. Agora, nesse momento em que nós passamos essa crise de saúde, é mais importante que nunca, e como eu disse, talvez seja uma oportunidade raríssima para que a gente traga esse debate para a sociedade, para explicar para as pessoas que a gente precisa mais do que nunca se ater aos fatos com fonte confiável, se ater às hipóteses que sejam sustentadas na racionalidade, deixar de lado o mundo da opinião e do achismo. E quando você deseja abandonar todas essas qualidades ruins e ir para a direção da produção da verdade, eu te digo que a ciência é a melhor ferramenta que nós temos hoje para produzir um conhecimento de confiança.
E não por acaso é para a ciência que a humanidade corre todas as vezes em que o misticismo, e que o achismo e que o conspiracionismo fracassa. É muito divertido brincar de terra plana, é muito divertido negar o aquecimento global, mas quando o fumo entra de verdade, com milhares de mortes acontecendo pelo mundo todo, a negada corre para cima da ciência, que é quem tem os métodos, as técnicas de produzir o conhecimento mais confiável que seres humanos falhos podem produzir. E isso acontece porque a ciência trabalha com uma metodologia. A gente estabelece um procedimento, a gente testa esse procedimento e se ele não funcionar de um ponto de vista estatístico significativo, a gente descarta essas ideias que não se confirmaram e cria ideias novas até que seja encontrado algo que funcione de fato. E quando o conhecimento científico é produzido, ele não vira algo especial que somente uma parte da sociedade pode consumir. Não. Aquele conhecimento é publicado em jornais oficiais da ciência, que são as revistas científicas, e qualquer pesquisador em qualquer lugar do mundo, até mesmo você aí na sua casa, se você tiver um laboratório, pode reproduzir aqueles passos como se fosse uma receita de bolo e pode contestar a qualquer momento se você chegar num resultado diferente daquele que a ciência está falando. Por isso, esse conhecimento é tão confiável assim, porque justamente ele está sujeito a ser testado e retestado e retestado, e se der errado, ele vai ser corrigido. Não é uma informação que está escrita num livro há mais de 5.000 anos e se você questionar, você vai ser expulso. Não. A ciência produz conhecimento que pode ser verificado e que pode ser alterado caso se descubra que aquilo não está funcionando. Esse é o barato da ciência. E a saúde dos debates no nosso país, principalmente para as próximas eleições, só vai ser recuperada caso a gente comece a entender que esses debates precisam ser pautados em cima de conhecimento técnico e científico, e não em achismo, e não em frases de efeito para fazer com que a claque bata palmas mais alto do que a claque do vizinho. Essa é a hora de mudança nessa nossa cultura de país de quinto mundo. E essa, na minha opinião, foi a verdadeira razão para que essa moça tenha deixado esse programa, por entender que ali não era um ambiente propício para que essa mudança acontecesse. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar aí embaixo o que você acha de tudo isso, compartilha nas suas redes sociais, verifique a sua inscrição no canal, ative o sininho para receber notificações e eu vou deixar para você 2 cartões aqui para que você continue assistindo vídeos do nosso canal e um botão aqui para você se inscrever nesse canal que quer tanto fazer com que você saia daqui uma pessoa melhor do que a que você chegou. Um abraço, tchau!